Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Estão animados? Patrícia, isso é coisa entre nós duas, não era para você compartilhar, não. Eu falei para ela que eu ia pregar amanhã, né? Aí eu precisei trocar com o pastor Júlio, ou ele precisou trocar comigo. E aí o tema, eu não estava preparada. Mas, meu Deus, chorei horrores quando comecei a receber de Deus aquilo que Ele estava me dando para dividir com os irmãos essa noite. Que Ele seja engrandecido, né? Houve um tempo na minha vida que eu vivi uma experiência com Deus. Enquanto nós orávamos aqui, vocês oravam por mim, por esse momento, me veio na memória, eu quero contar antes. Porque a palavra que me veio no coração foi cirurgião. Não tem pessoas aqui essa noite que precisam de uma cirurgia. E eu estava no retiro de líderes, eu não sei se eu já contei isso aqui, mas vou contar de novo, se eu tiver contado. Estava no retiro de um dos nossos retiros de liderança. E eu me lembro que foi um pastor, psicólogo, pregar. E naquela tarde, aquela manhã, aquele dia, ele falou sobre 7 coisas que Jesus sofreu. E nós também podemos sofrer. Eu já contei esse testemunho aqui, meu? Não? E aí ele foi falando as coisas que Jesus sofreu, né? E a última coisa que ele falou que Jesus foi rejeitado. E eu sempre fui uma pessoa muito rejeitada, né? Dentro e fora da igreja. E aí, aquele negócio me machucou demais. E o Senhor começou a trazer na minha memória situações de rejeição que eu havia vivido a vida inteira. E ali, debaixo de muita lágrima e orando, o Senhor falou comigo assim: eu faço a ferida. E eu fiquei doida. Porque até então, minha relação com Deus era um Deus que cura. Eu estava acostumada a ouvir o Senhor falando que Ele é o Deus que cura. Amém? Amém. Senhor é o Deus que cura. Amém? Amém. Aleluia. Pois é, mas Ele também é o Deus que fere. E Ele falou comigo: eu faço a ferida. E eu fiquei assim tão sem chão, porque eu falava: Pai, o Senhor é o meu lugar de refúgio, eu tenho colo, é no Senhor. É o Senhor que me cura, o Deus que eu conheço é o Deus que cura. E por que o Senhor quer me ferir? O que eu fiz? E aquilo doía muito na minha alma, irmãos, mas doía muito. E eu me lembro que eu fui para uma salinha, nesse sítio aqui no Areias, né, quando a gente fazia eventos ali, eu fui para aquela salinha de jogos, fechei a porta e abri a janela. E quando eu debrucei ali na janela, chorando horrores, falando com Deus que aquilo estava doendo mais ainda do que as rejeições que eu havia passado a vida inteira. E Ele foi e falou isso comigo: pensa no cirurgião. O cirurgião, a intenção dele é curar ou sarar? Ou ferir? Responde. Curar. Mas antes de curar, ele faz o quê? Ele fere. Então, o Senhor é o Deus que faz a ferida e é o Deus que cura. Porque, às vezes, Ele precisa ferir a gente para poder entrar lá dentro. Porque a gente é tão duro, né? A gente vai criando crostas. E aí o Senhor precisa passar o bisturi para entrar lá dentro. Quando Ele falou isso comigo, eu enxuguei as lágrimas, saí da salinha rindo. E a irmã que estava na porta não entendeu, foi nada. Porque eu tinha entrado chorando e saí de lá rindo, né? E eu ainda brincava com ela assim: eu estou na mesa da cirurgia, minha filha, e nem anestesia eu levei. O negócio está feio.
Então, quero deixar aqui essa palavra, esse testemunho para você, porque Deus vai tratar seu coração essa noite. Continuar tratando, né? Desde ontem, nós estamos nesse processo maravilhoso. E eu confesso para você que essa palavra que o pastor trouxe aqui foi muito forte para o meu coração. Quando ele disse que Deus chama de sono as coisas que a gente chama de morte, né? Ou seja, vai ter coisa que vai precisar ressuscitar aí, né? Meu Deus. Então vamos lá, irmãos. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Ruth. O capítulo é o 1º. O tema que me foi passado é cura das perdas, né? Aí eu coloquei aqui, curando a dor da perda. Esse ano é um ano bem atípico na minha vida, porque estou perdendo desde janeiro, desde dezembro, final do ano passado. Perdi meu pai, dia 31 de dezembro, dia 25 de dezembro, no Natal, 24, né? 25 ele foi sepultado. Dia 2 de janeiro eu perdi minha mãe. Há 15 dias atrás, 20 dias, eu perdi meu cunhado. Então, eu acho que tem alguma coisa para falar, mas não vou falar de luto, não, tá bom? Abriram aí? Diz assim: na época dos juízes, houve fome na terra. O homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver em por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher, Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém, de Judá, chegaram a Moabe e ali ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Pai, fala conosco. Está aqui um povo que é seu, Jesus. Um povo que é dependente daquilo que sai da sua boca. Não daquilo que sai da boca dos homens, mas da boca do Senhor. Porque o Senhor disse que nós vamos viver, Senhor amado, é pela sua palavra. Deus, a sua palavra é pão, então nos alimenta. Fala conosco. Nós repreendemos todo e qualquer impedimento, todo espírito contrário, ó Deus amado, que se levanta para perturbar, ó Deus, para tirar a nossa atenção da mensagem que o Senhor tem para o nosso coração nessa noite, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode se assentar e dar um forte aplauso à palavra de Deus, porque ela é poderosa. Aleluia. Então, irmãos, Noemi é uma mulher sensacional. Noemi viveu perdas incríveis em pouco tempo, né? Dela só Jó que ganha. Em 10 anos, a partir do tempo que ela saiu de Belém, ela perdeu o marido e os 2 filhos.
Isso que o texto fala, mas Noemi não perdeu seguramente só marido e 2 filhos. Você imagina que por causa da fome, ela tenha que juntar tudo com seu marido, seus filhos, né? O marido decidiu mudar. E ela então começa a perder. Porque a primeira coisa que ela perde é a estabilidade. Você tem casa, está no meio da sua parentela, dos seus familiares. E aí você está ali seguro, não é assim? A gente está ali seguro. Mas aí, de repente, o marido, arruma as malas que nós vamos mudar, né? Vamos mudar. Como que vai ser a terra lá? Não sei. Eu sei que aqui tem fome e a gente vai ter que procurar um lugar onde tem comida. Então, ela perde a estabilidade, perde a companhia dos familiares que ali habitavam, perde o relacionamento com os amigos, com os vizinhos, né? Não tinha naquela época as redes sociais, né? Então ela podia fazer uma chamada de vídeo, mandar um zap, né? De trocar fotinha lá pelo Instagram, mas não tinha as redes sociais. Então ela já, antes de sair, ela já estava numa situação muito grande de perda. E quem já mudou de uma cidade para outra aqui sabe que não é fácil, né? Abrir mão e deixar as coisas para trás, deixar amigos, não é fácil não. E aí depois que ela muda, então, beleza, que alegria, né? Agora estão numa casinha e as coisas já estão se ajeitando, já estão fora de perigo, porque a fome já está lá em Belém, agora eles estão em Moabe, feliz da vida, e de repente ela perde o marido. Mas aí é uma situação terrível, né? Quem viveu o luto sabe. E ela perdeu o marido, mas ela não perdeu só o marido. Ela perdeu o provedor, ela perdeu o amigo, ela perdeu o pai dos seus filhos, ela perdeu o companheiro, né? Ela perdeu aquela pessoa que dá ali um suporte para casa. Porque, gente, casa sem homem é complicado. Se bem que ela tinha 2 filhos, né? Mas é complicado. Mulher que mora sozinha aí sabe, né? Estraga uma torneira. Meu Deus. Então, ela não perdeu só o marido, né? Aí ficou com os 2 filhos. E aí a Bíblia vai dizer que ela perdeu os 2 filhos. E isso tudo entre perder o marido e perder os filhos, 10 anos. 10 anos. Pode ser que ela perdeu saúde também. Pode ser que ela perdeu esperança. E com certeza perdeu pelo desenrolar da história. A gente vai ver que ela perdeu a esperança. Mas com a perda dos filhos, ela perdeu, irmãos, a segurança. Porque quando a mulher ficava viúva, e até hoje, né? Deve ser assim. Mas naquela época era mais forte. Os filhos deveriam sustentar a mãe. E aí ela perdeu, então. Perdeu tudo. O que ficou para essa mulher? Só as 2 noras. E uma decidiu no meio do caminho voltar para trás. Voltar para a parentela dela. Então, meus irmãos, Noemi é uma mulher incrível. E que ensina para a gente muita coisa. Porque crente não é super-homem. Não é? Crente não é Mulher Maravilha. Crente é um ser humano, né? Somos humanos. Temos sentimentos, vontades. E a Noemi vai ensinar muito para a gente. Embora eu não vou falar tanto dela. Eu só quero contar a história dela aqui. E qual foi a soma de toda essa história? A Noemi, ela se tornou uma mulher amarga. Ela se tornou uma mulher infeliz. E quando ela chega, ela decide, se você é alguém que lê a Bíblia, e eu espero que sim, você vai perceber que quando ela chega lá na cidade, né, e os vizinhos falam, olha, a Noemi voltou e tal, e ela derrama a sua amargura ali, ela fala, não me chama de Noemi, não. Porque Noemi significa agradável, doce. Doce.
Me chama de doce, não me chama de agradável, não. Me chama de amargurada. Olha, como que uma situação de perda pode transformar uma pessoa? Aquela mulher que antes era doce, agradável, se torna numa pessoa amarga, não é? Quem sabe uma pessoa desagradável, porque uma pessoa amarga é desagradável, né? Ela costuma vomitar tudo que ela sente de forma descontrolada, não é assim? E tanto que ela numa recepção, né? A família lá de Belém, os vizinhos felizes porque ela está de volta, e ela já logo dá neles uma lenhada, né? Tem Noemi aqui não, que tem a amargurada. Então, meus irmãos, as perdas têm poder de transformar o coração da gente. Nós precisamos tomar cuidado para as perdas não transformarem o nosso coração em pedras. Nós precisamos tomar cuidado para que as perdas não transformem a nossa vida em um lugar de escuridão, sabe? De uma vida sem sorriso. Sua vida tem sorriso? Thales Roberto fez uma canção que ele fala assim, ele canta assim: a minha vida era tão vazia de sorriso, olha o que ele fez comigo. Né? E às vezes a gente fica assim, e a gente não percebe que a vida da gente vai ficando vazia de sorriso. Porque a dor está instalada lá. E ela está instalada por causa das perdas. E tem alguém que gosta de pegar uma carona nisso. Porque, irmãos, as perdas fazem parte da nossa vida. Amém? A gente já nasce perdendo, né? A gente está dentro da barriga da mãe, está quentinho, gostosinho, falta nada lá, tudo equilibrado. Já sai, já perde a casa quentinha, perde lá tudo que a gente tem, né? Já começa tendo que chorar, porque vai ter que resolver as coisas, tem que chorar porque está com fome, porque está molhado, não é? E a gente só vai perdendo. E a gente nasce perdendo vida, sim ou não? Porque cada dia que a gente vive, um dia a menos, não é? Então a gente já nasce perdendo. Então faz parte. A gente perde cabelo, né? A gente nasce com os dentinhos de leite, daí a pouco a gente já perde os dentes de leite. No meu caso, meu Deus, no meu caso e de alguns mais aí. Mas aí Satanás, ele aproxima para trabalhar, por causa que ele tem uma mentalidade interessante, porque na visão dele, as perdas desorientam o ser humano. Na visão dele, as perdas nos deixam perdidos e nos tira do propósito. Lá em Jó, no capítulo 1, no verso 11, você sabe, né? Satanás apareceu diante do Senhor num dia que os filhos de Deus, né? Os anjos estavam ali reunidos. Ele apareceu lá no meio deles e Deus começou um diálogo com ele. No verso 11, depois que o Senhor falou de Jó, elogiou Jó e tudo mais, Satanás então fala com Deus assim: se você tirar tudo que é dele... Lá não está com essas palavras, mas ele falou assim: Jó é desse jeito porque você cerca ele, o Senhor cerca ele de tudo que é bom. Sua família, seus bens, é tudo protegido. Você protege ele está cercado. Tira a cerca para ver. Tira o que ele tem para ver se ele não vai blasfemar na sua cara. A aposta de Satanás era o quê?
Patrícia. Muito bem, você está prestando. Vou dar uma salva de palmas para a Patrícia, que ela está ligadona. Ô, Glória. Ih, Patrícia, você está fraquinha. Ó, a palma aí não foi boa não, hein? Vocês estão com sono, não, né? Se tiver, fala, que eu vou mexer com vocês aí. Precisa acordar. Então, Satanás, ele falou assim, tira tudo que ele tem. E aí, Deus tem uma outra concepção da perda. Porque as perdas, gente, talvez, quem sabe, pode até ser um tema de uma pregação, não sei. A bênção de perder. Perder é uma maravilha. É ótimo. Amém? Mentira que vocês não estão concordando com isso. É mentira. Mas é verdade, irmãos. Porque, irmãos, gente, eu preguei aqui outro dia, né? Sofrimento é uma bênção. Sofrimento é uma bênção. A dor é uma bênção. A questão é como a gente relaciona com isso. O próprio salmista diz assim, foi-me bom ter sido afligido para que eu aprendesse a sua lei. O ser humano é cabeça dura, só aprende na pancada, na grande maioria das vezes. Então, bisturi, chicote, né? Deus vai usar então essas questões. E Deus pensa diferente. Deus tinha um plano para a vida de Jó. Deus falou, não, Jó, eu vou trabalhar um pouquinho na sua vida, vou melhorar essa visão que você tem a meu respeito, vou melhorar esse relacionamento nosso e tudo mais. Aí o Satanás apareceu, Deus falou assim, instrumento perfeito. Vai lá, toque em tudo que ele tem, você vai ver. E aí ele foi, e gente, um atrás do outro. Jó foi perdendo os bois, os camelos, foi perdendo os servos, foi perdendo a plantação, perdeu tudo e perdeu os filhos também. Um servo calava a boca, daí a pouco vinha o outro falando, ó, morreu lá também, viu? Perdeu tudo lá, ó, não sobrou nada dos camelos. Aí o Jó, meu Deus, o que está acontecendo? Aí veio, ó, morreu seus filhos também, viu? Deu um vento lá, matou todo mundo. A casa desabou, perdeu também. Jó, depois de perder tudo, ele fala assim, ficou então só a mulher e a saúde, né? Até fiquei perguntando por que a mulher ficou intacta. Mas, gente, mulher protegida, aleluia! Deus protege as mulheres. Amém, mulherada? Amém. Mas isso aqui não é teologia, não, gente. Isso aqui é só vontade do coração mesmo. Aí, beleza. Jó, depois que perdeu tudo, e a mulher fala, você ainda conserva essa integridade? Amaldiçoa Deus e morre. E Jó falou, você está falando igual doida, mulher. Deus me deu o bem, não vai me dar o mal? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Gente, que equilíbrio é esse, meu Deus? Eu quero esse negócio na minha vida. Equilibradíssimo, orientadíssimo Jó. Não saiu da linha. A Bíblia diz que ele perdeu e foi adorar. Equilíbrio, meu Jó no centro, não arredou o pé de nada. Esse é meu sonho, né? Aí o Satanás não ficou satisfeito. Diz a Bíblia que outra vez ele aparece diante de Deus e Deus falou assim, você viu? Falei que Jó é diferenciado. Ainda que você me instigou contra ele, se ele viu que ele é aquilo mesmo que eu falei. Aí no capítulo 2, Satanás, verso 4, ele fala assim, ó. Essa tradução que eu peguei aqui é a linguagem de hoje. Ele fala assim que as pessoas não se importam de perder tudo, desde que conservem a própria vida. E aí Satanás fala com ele assim, toca na saúde dele.
Então a gente entende que Satanás queria era matar Jó mesmo, né? Primeiro ele falou de vida e depois falou, deixa eu tocar lá, toca lá na saúde. Tira a saúde dele que você vai ver. Você não vai jogar na sua cara a sua infidelidade. Ele vai blasfemar na sua cara. E Jó até aí, a Bíblia diz que enquanto ele perdeu bens, filhos, perdeu saúde, a partir do capítulo 3. A Bíblia vai dizer no 2 que em tudo isso Jó não tinha pecado. Ele permaneceu com a mesma postura, sem desequilíbrio, firme, passou pela prova, dando glória a Deus. Mas, irmãos, a partir do capítulo 3, o negócio fica esquisito. E a gente vai ver, assim, diálogos com Jó, e Jó derramando amargura. A gente vai ver que Jó despreza o dia do seu nascimento. A gente vê que ele perde o gosto pela comida. E ele fala, amaldiçoa pessoas, maldito, né? Foi aquele que trouxe a notícia do dia que eu nasci. E ele vai derramando amargura. Mas e aquele Jó lá do capítulo 1, que dizia, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, né? Embora a gente está acostumado a ouvir em algumas pregações de que Jó não pecou, ele não pecou até o capítulo 3. Porque depois do capítulo 3, eu vejo pecado. Assim, eu vejo lamentação, eu vejo murmúrio, eu vejo... eu não coloquei aqui, mas tem um versículo aqui em Jó que ele fala assim, se eu descobrisse aonde o Todo-Poderoso se esconde, eu ia perguntar para ele qual é a minha culpa. Que isso? Como que não pecou, gente? Que amargura é essa? Ele e os amigos dele lá, né? Aí, se eu fosse mais um, eu ia falar assim, uai, meu filho, Deus te deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor, né? E se eu fosse amiga, agora se eu fosse ele, eu ia fazer exatamente a mesma coisa, porque é assim que a gente faz. Nos momentos de perda, a gente enlouquece. A gente fica doido e a gente quer entender o processo. E a gente quer entender o porquê que aquilo está acontecendo. Eu não sei vocês. Hoje, irmãos, depois de muita luta, de muitas perdas, de muitas dificuldades, de muita sala de aula, de vez em quando, eu ainda consigo não falar com Deus assim. O que o senhor está fazendo? O senhor está fazendo comigo, Jesus? O senhor não está vendo o que está acontecendo? Ou seja, o senhor está cego? Eu não falo assim com ele, mas em outras palavras, não é o que eu estou dizendo? Como é que você pergunta a pessoa se ela não está vendo? Você está querendo dizer o quê? Você está cego? Acorda, né? E no meio da dor a gente sai derramando a amargura de alma, como a Noemi aqui. E Satanás, irmãos, sabe que a perda causa dor em nós. E o que ele quer é matar a gente. O que ele quer é ver a gente sangrando. O que ele quer é ver a nossa vida se esvaindo, como o pastor pregou aqui da mulher do fluxo de sangue. Ele quer ver a nossa vida indo pelo ralo abaixo. Então, quanto mais ele fomentar essa dor na nossa vida, no nosso coração, na nossa alma, mais vitória ele vai ter. E aí, quando as nossas feridas não saram, porque Jó ficou entre esse período de luta e até a restauração, foi por volta de 3 anos. Até que Deus mudasse o cativeiro de Jó, nas pesquisas que eu fiz. A Bíblia vai dizer que Jó ficava ali
raspando as suas feridas com um caco de telha. E essa atitude de Jó, no meu entender, é aquele momento assim que nós olhamos para as nossas feridas e a gente está ali cuidando delas, né? A gente perdeu e ficou ferida e a gente cuida das feridas. E a gente está ali passando a mão e faz carinho, não é? E às vezes a gente fica com tanta dó da gente. Ah, como a gente sofre. Sim ou não? Sim? A autocomiseração toma conta. E aí a gente fala assim: eu não mereço isso. Eu não merecia isso. Coitadinho de mim. E se a gente for dividir a nossa dor, a nossa história com alguém que não vigia, a pessoa vai chegar e falar assim: nossa, coitada de... Ai, amiga, coitada, amiga, vem cá, amiga. Vai massagear o nosso ego. E, gente, até criança sabe. A criança caiu, ela dá uma olhadinha, ela não está chorando. Aí você fala assim: ô, tadinho, vem cá, mamãe. Ela... Ah! É ou não é? Com certeza. E quando as nossas feridas não saram, elas tiram, atrapalham a nossa visão. Porque Jó, ali no meio daquela enfermidade toda, né, daquela dificuldade tão brutal. E, gente, eu não estou aqui falando mal de Jó. Eu entendo ele, gênero, número e grau, né? Estou aqui mostrando para você que somos iguais a ele. E quando a gente não permite uma ferida sarar, a gente perde a visão. E a gente perde a visão de que Deus é maior do que a nossa dor. Jó não conseguia levantar a cabeça e ver que acima da doença, acima das perdas, estava um Deus assentado no trono e que estava apostando na integridade de Jó. Jó tinha o controle, Deus tinha o controle nas suas mãos. Gente, aí eu fico assim: Deus, mas o Senhor confiava tanto em Jó assim? Não, Deus confiava era nele mesmo. Porque é Deus quem nos sustenta no meio da dor. É Ele quem nos toma pela mão. É Ele que nos guia, é Ele que nos cuida. Eu estou cuidando, eu estou zelando. É Ele. Deus confiava nele. O Senhor sabia que Ele era capaz de sustentar Jó. Ainda que ele perdesse bens, ainda que ele perdesse filhos, ainda que ele perdesse a oportunidade de ficar sem a mulher que reclamava, mentira. Ainda que ele perdesse saúde, né? Então, Deus usa como muitas situações como instrumento para tirar coisa da gente. E a gente não gosta de perder. Hoje eu conversando com meu filho, ele tá assim: ah, mãe, ninguém gosta de perder não, né? Falei: ninguém? Aí ele: não, né? A gente não gosta de perder nada não. Aí eu falei: ah, ninguém, nada é muita coisa. Aí peguei as banhas assim da barriga, falei: ah, eu queria perder, era tudo isso aqui. Isso aqui é uma coisa que a gente gosta de perder, não é? Tem coisa que a gente gosta, mas aquilo que é importante para nós, aquilo que a gente dá um certo valor, a gente não gosta de perder e a gente não quer perder de jeito nenhum. Então, por exemplo, olha aqui que coisa interessante. João, no capítulo 3, o verso 30, está dizendo assim: que ele cresça. Não, eu quero bem bonito, porque senão vocês vão dormir. Igual menino de terceira série. Que ele cresça. Agora fala o verso todo. O que você está falando? O que João estava falando? Que ele ia perder para Jesus. Ele ia perder a fama, a glória, a posição, o lugar. Isso então fala para a gente que
A gente precisa perder visibilidade para que o Senhor, para que a glória de Deus apareça na vida da gente. E se eu perguntar aqui, quem quer viver isso? 100%, eu tenho certeza, 100% das nossas mãos estarão levantadas. Sim ou não? Sim ou não? Quem quer que a glória de Deus apareça na sua vida, que Jesus apareça? Então, tá vendo? 100%. Agora, quem quer perder para que isso aconteça? Porque perder visibilidade significa muitas vezes ser humilhado. Sofrer humilhação. Significa muitas vezes ser caluniado. Porque significa abrir mão do seu direito, da sua posição, para que Cristo apareça, né? Então, numa situação de humilhação, a gente vai sentir um momento de perda. Poxa vida, né? Aí às vezes a gente perde, tem que deixar passar a oportunidade da vingança, né? Tem que deixar a oportunidade da resposta, a altura. Está entendendo o que eu quero dizer com isso? Com perder a visibilidade para que o Senhor apareça? Aí a gente tem que ficar no prejuízo por causa de Cristo, né? Aí a gente vai engolindo sapo e o estômago da gente vira um brejo por causa de Cristo. Abrir mão da posição, muitas vezes, né? Ser colocado para trás. Essas situações, essa mesmo que você pensou e agora, essa situação, Deus usa frustração de sonhos. Puxa, estava sonhando com essa oportunidade. Era a minha vez. Era a minha hora. E Deus vai lá e põe outro no seu lugar. E você fala, oi? Como assim? O Senhor está falando assim, ô amado, é hora da sala de aula. Existem situações que no momento de pressão, nós mesmos lançamos coisas fora. Coisas que a gente não queria jogar fora. Mas porque a gente tem um anseio e um desespero de alma tão grande que a gente quer ficar aliviado daquilo e a gente joga fora. Noemi, num desespero, queria jogar as duas. Volta lá para a família e dou vocês, me deixa sozinha. Né? A gente vai ver aqui, eu coloquei aqui Atos 27, 18 e a Jonas 1:5. Não precisa abrir, não. São duas situações parecidas, que eles estavam num barco, né, no navio, e numa tempestade, uma situação de naufrágio. Desculpa, as duas experiências, as duas referências, vai falar para nós que eles decidiram jogar fora, no mar, coisas que estavam no barco. Então, às vezes, por causa da dor, da dificuldade, da pressão, a gente não quer, mas a gente é empurrado a fazer, a gente começa a jogar fora. A gente joga fora o ministério, joga fora a liderança, né? A gente joga fora o amigo, a gente joga fora a igreja, a gente quer tirar fora da nossa vida. Tem pessoas que querem jogar fora o casamento, joga fora o marido, joga fora a esposa. Tem pais que querem jogar fora os filhos. Ah, já está adulto, já vai caçar seu rumo. E a gente vai vivendo situações assim. A gente não queria, não é o ideal, mas a gente é forçado por uma circunstância. Quem está entendendo aqui o que eu estou falando? Porque, na verdade, o que a gente quer? Aliviar. Era isso que eles queriam, aliviar o peso do navio para que não afundasse. E às vezes, num desejo de alívio, a gente põe para fora da vida da gente coisa que a gente não quer. Aí depois que o coração entra em sintonia, a gente começa a pensar, o que eu fiz?
salmista, Salmo 131, verso 2, Davi, ele fala assim: fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, como uma criança é a minha alma para contigo. Irmãos, nesses momentos de perda, de desespero de alma, o que a gente precisa, ontem o Senhor falou do amor dele, que a gente precisa, ser curado pelo amor de Deus. O amor de Deus é remédio para as nossas dores. E hoje eu vim aqui falar para você que as dores da sua perda, das nossas perdas, elas serão curadas na presença de Deus. E só. Não tem remédio que resolve. Remédio é paliativo. Antidepressivo, ansiolítico não vai resolver. Mas na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Na presença dele é diferente. Então presta atenção uma coisa. Você já viu a criança quando está desesperada, com fome? Você dá para um, você dá para o outro, você dá para o tio, você dá para o pai. Mas quando você dá para a mãe, a criança, é outra história. A bonança se faz. Era assim com a alma de Davi. E precisa ser assim com a nossa alma. Como uma criança no seio da mãe. A nossa alma precisa se aquietar nele. Porque é nele, e só nele, que está a nossa cura. Eu vivi um momento... Eu estou sempre vivendo uns momentos esquisitos, E eu estava no monte orando, falando com Deus das minhas dores e tudo. Eu estava vivendo um momento muito ruim. Se puder colocar para mim a referência, Cantares 2, de 9 a 14. Eu preciso terminar, mas... Para o relógio, Senhor. Cantares 2, de 9 a 14. Eu estava ali... falando com Deus, e falava com Ele: Senhor, eu estou cansada. E fui falando com Ele das minhas perdas. Olha, Deus, eu já não sou assim mais. Eu era assim, não sou mais. Eu era assada, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Eu tinha alegria, eu tinha paz. Eu tinha. E o Senhor falou comigo esse texto aí. E foi tão forte. Olha o que diz o texto. O meu amado é semelhante ao... A partir do 9 que você colocou aí. O meu amado é semelhante ao gamo e ao filho da gazela. Eis que está detrás da nossa parede, olhando pela janela, espreitando pelas grades. Passa. É agora. O meu amado fala e me diz. Quem que está falando? Não, quem que está falando? Quem que está falando, gente? Fala assim: o meu amado. Quem que está falando? Ixi, mas você não tem convicção, não. Fala firme. Fala com a pessoa que está do seu lado. Acorda, crente. Isso. Quem que está falando, gente? Meu amado. Aleluia. E o que o meu amado está dizendo? Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Pode passar. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos, e as vides em flor exalam seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Pomba minha que anda... Aonde? Aonde? Onde mais? A amada dele está escondida.
na caverna? Uma fenda no penhasco é o quê? E uma caverna é lugar de luz? Escuridão, solidão. O que o Senhor falou comigo naquele dia no monte? O Senhor falou assim: Miriam, desperta, levanta, acorda, porque você está aí dentro dessa caverna, sozinha, no escuro, e você não está vendo que a estação do lado de fora da caverna é outra. Não é inverno, não, é verão. Olha para você ver, você está aí dentro da caverna, mas a vida está acontecendo lá fora. Do lado de fora os pássaros estão cantando, do lado de fora há fruto, olha lá os figos, do lado de fora há aroma, há perfume, as flores estão exalando perfume. Você está perdendo a estação. Sai da caverna, levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. Ele fala no último versículo: faz-me ouvir a sua voz, porque a sua voz é doce e o seu rosto amável. Ele tem prazer. Ele gosta de ver você diante dele. Ele gosta. E as perdas fazem isso com a gente, empurra a gente para a caverna. Lugares solitários, frios, sem luz, sem beleza. Lugares de escuridão. A alma da gente vai adoecendo, adoecendo. A gente tem planos frustrados. Mas deixa eu te falar uma coisa. A gente é perseguido, a gente é caluniado. Situações adversas que a gente vive. Talvez você perdeu o emprego. Talvez você perdeu, não sei o que você perdeu. Mas eu quero te falar uma coisa. Não importa a rota sua hoje como está. Deus vai corrigir a sua rota nessa noite. Deus vai corrigir a sua rota nessa noite. Amém? Hebreus 12, 1. Lá o Senhor vai falar que nós temos que nos desembaraçar de tudo que nos prende. E a dor, irmãos, ela nos deixa fixados. A dor, ela nos limita, ela nos prende, né? A dor prende a gente no medo, na insegurança. Talvez você terminou um relacionamento, perdeu um relacionamento. E aí você fica com medo de envolver em outro relacionamento. Por quê? Por causa da dor. Porque você está ferido. Alguém te abandonou, alguém te deixou, alguém não quis mais você. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, para encerrar a minha palavra aqui, eu vou... Nossa. Eu acho que eu ia começar a pregar agora. O profeta Jeremias ensina para a gente algo fantástico. Jeremias capítulo 3, versos 19 a 25, ele vai dizer assim: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do abismo e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Jeremias estava ferido, machucado, frustrado, se sentindo destruído completamente. Ele fala aí nos versículos anteriores, ele fala: foi-se a minha glória, foi-se a minha esperança. Ele estava ferido, ele estava nessa situação de perda. Mas aí ele fala assim: eu quero trazer a memória. Então eu quero falar rapidamente aqui de caminhos para a cura. Primeira coisa, a gente precisa, é necessário trabalhar a memória. A gente precisa trabalhar a memória. Porque, irmãos, ele está aqui lembrando do lamento dele, das desventuras dele. De repente parece que ele dá um clique assim e fala: não, peraí, eu vou trazer à memória o que me pode dar esperança. Os versículos anteriores, ele tinha alguma coisa na memória. Ele tinha suas dores, suas perdas, suas desventuras. Então, é preciso trabalhar a memória, porque tem coisa que precisa ser esquecida. Amém? Fala comigo assim: tem coisa que eu preciso
esquecer. Mas não é só esquecer, é também coisas que precisam ser trazidas na memória. Nós precisamos de lembrar. E o que nós precisamos de lembrar? Nós não podemos esquecer das misericórdias do Senhor, porque elas se renovam a cada manhã, elas não têm fim. Irmãos, a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor vão nos seguir todos os dias da nossa vida. Não é assim no Salmo 23? Falando do cuidado do pastor nosso, que o Senhor é o nosso pastor. Ele termina dizendo, o salmista termina dizendo: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos anos. Aleluia! Lembra, a misericórdia de Deus vai te seguir. Um dia, não. 2 dias, não. 3 dias, não. 1 ano, não. 5 anos, não. Para sempre. Irmãos, e lembrar que Deus é misericordioso é curador. Lembrar que Deus é misericordioso renova as nossas forças. Por quê? Porque independente se for homem, se for demônios, irmãos, Ele vai nos guardar e cuidar de nós, porque a misericórdia dele não tem fim. Aleluia. O que a gente precisa recordar? A gente precisa recordar que a nossa porção é o Senhor. Jeremias fala aí, ó: porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Quando você perder, sua alma vai ser curada quando você lembrar o que você tem. Você tem o Senhor, porque Ele é a sua porção. Essa expressão se fala lá, lembra quando foram repartir as terras? Quando chegaram na terra prometida? Lembram? Havia ali uma tribo que não podia receber a terra para construir. Quem sabe? Quem sabe? Os levitas. Porque a porção deles era o Senhor. Eles não podiam ter uma porção de terra, porque a porção deles deveria ser o Senhor. E aqui o profeta está falando: a minha porção, a parte que me cabe, aquilo que eu tenho, que ninguém tira, é o Senhor. Eu sou dele e ele é meu. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O que eu preciso lembrar? Jeremias vai continuar dizendo: bom é o Senhor. Para quem? Para quem espera nele. E para a alma que o busca. O Senhor é bom. Amém? Então, deixa eu te falar uma coisa. Se você lembrar da misericórdia de Deus, você precisa então, quando você lembra da misericórdia, você sai do lugar da perda, da dor, e vai para o lugar da promessa. E quando nós somos alimentados pela promessa de Deus, irmãos, não são os nossos olhos que nos guiam, mas a nossa fé, não é? Deus prometeu, Deus vai fazer. Quando você está todo destruído e o Espírito Santo fala com você no seu coração: aquele que começou a boa obra é poderoso para ir até o fim. Não é maravilhoso? Quando você está todo destruído, sozinho, acabado, o Senhor fala com você, esse versículo aqui de Cantares: levanta, amada minha, formosa minha, e vem. Ou seja, eu estou te querendo, eu quero você, vem para mim. Você não está sozinho, eu estou aqui. Irmãos, promessa de Deus. Se alimente com as promessas de Deus quando você estiver destruído pelas perdas, e você vai ter cura. Amém? Então deixa eu te dar uma notícia. Seu GPS está recalculando a sua rota nessa noite. Amém? Então te dá conselho: ressignifique a sua vida. Você perdeu? Ressignifique a sua vida. Dê espaço para o novo. Por exemplo, eu perdi minha mãe.
Minha mãe ocupava muito do meu tempo, da minha cabeça, da minha vida. Eu preciso, estou tentando, ainda não descobri como, eu preciso arrumar alguma coisa. Estou atrás de uns cursos, estou querendo fazer um curso de inglês, se alguém puder me ajudar. Eu vou fazer alguma coisa. Eu tenho que ressignificar a minha vida. Ressignifique a sua vida. Amém? Abra espaço para o novo. Ah, perdi um amigo, fiquei acabado porque eu gostava tanto. Abra espaço para uma nova amizade. Né? Tem gente boa por aí. 3. Não se perca no meio da dor. Não se perca no meio das suas percas. Não se perca de você. Não se perca. Procure ficar o mais orientado possível, centrado em Deus. Por isso que você precisa cuidar da sua memória, para você não ficar perdido. E a última coisa, última não, penúltima. A presença de Deus é o remédio. É a presença de Deus. E essa presença é na pessoa do Espírito Santo. Isaías no capítulo 1 vai falar de feridas que criaram casca. O texto vai falar que o corpo todo está doente. A cabeça está enferma. E tem feridas que criaram casca. E que não foram amolecidas com óleo. Óleo é símbolo do Espírito Santo. Talvez a sua ferida está tão encrostada aí. Está feio, já criou. Você olha e fala assim, está cicatrizado. Já passou, já venci isso. Tem que pôr óleo aí. O Espírito Santo precisa tocar aí. E ele vai amolecer essa casca. Ele vai tirar esse processo infeccioso. E ele vai apertar. Ele vai apertar, mas ele vai trazer cura. Porque o bisturi, cirurgião, fere. Para depois curar. Amém? Então Noemi terminou a sua história muito bem. Ela teve quem cuidasse dela. Ela foi vó. Ruth seguiu com ela, teve um netinho, e a Noemi tomou posse do neto como se fosse filho dela. Você vai ver no texto, lá não fala que ela é vó, fala que o menino era filho dela. Tomou posse, Deus restaurando. Noemi ressignificou a vida. Então, irmãos, essa é a palavra que eu tenho aqui para deixar com os irmãos. E enquanto eu estava no meu quarto, o Senhor falava para mim, eu lembrando de coisas. E ele falou, Miriam, suas feridas, cura a ferida dos outros. É por isso que quando eu prego, eu gosto de contar minhas experiências. Porque pode ser que identifique com a sua. Então, eu queria te chamar para ficar em pé nessa hora, em nome de Jesus. Eu estou alguns minutinhos atrasada. Mas, hoje é sábado. Olha lá, o irmão disse que é para deixar Deus falar, pastor. Vai passear, pastor. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Quantas vezes já te negaram abraço? Feche os seus olhos. Pensa em tudo que você ouviu aqui. Enquanto eu falava, eu vi pessoas chorando. E agora eu vou me calar porque o Espírito Santo vai falar no seu coração. Deixa ele fazer. Se doer, não tem problema não, pode chorar. É ele apertando. Ele está untando com óleo. Já te renegaram e te abandonaram. Você até tentou se aproximar, mas logo rejeitaram. Quantas vezes já te deixaram pra trás? A presença de Deus cura. Ele está aqui. Você queria desabafar, mas não te ouviu. O Espírito Santo está aqui. É que o ser humano é complicado, tão errado e tão falho. São inúmeros defeitos, mas eu sou perfeito. Deixa ele sondar seu coração. Deixa ele tocar seu coração, sua alma. Isso é só você e eu.
que um abraço meu te conforta e te mostra que em mim você encontra o que o homem nunca deu valor. Pra mim você tem valor. Sinta o meu abraço te envolvendo agora, de dentro pra fora vai te preencher, vai tirar o vazio, tira do caminho todo esse medo que tem em você. Sinta o meu abraço trazendo o amparo e de uma vez por todas passe a entender que além de pai eu sou o teu amigo. Então conte comigo, eu tô com você. E o abraço que um dia não te deram, tenho pra você. Abre o seu coração para o Espírito Santo. Ele está falando. É que o ser humano é complicado, tão errado e tão falho, são inúmeros defeitos, mas eu sou perfeito e consigo te entender. E o que ninguém te ofereceu, isso é só você e eu. É que um abraço meu te conforta e te mostra que em mim você encontra o que o homem nunca deu valor. Pra mim você tem valor. Sinta o meu abraço te envolvendo agora,